E como é que foi? Então, agora, como a gente estava conversando antes de começar, né? Uma coisa que eu acredito muito assim, cada um fala de um jeito, mas assim, nunca nega a modernidade, né? E as tecnologias, elas sempre vêm para mudar o mundo fica melhor e geram mais oportunidades, né? Então, eu me formei no final de 94, né? E todos os meus colegas na época. Então, o primeiro efeito que a gente teve para conseguir empregos bem diferentes de quem tinha se formado antes dessa época foi o começo da internet. Então, eu saí da ET, entrei na Itautec, que hoje é uma empresa que não existe mais, era o braço de tecnologia do Itaú, né? Tanto que aí vem o nome Itaú Tecnologia. E lá eu trabalhava como técnico de campo de manutenção de computadores, né, da linha. E a Itautec vendia tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, no final de no meio de 95, a Itautec lançou um micro chamado Infoway, e que estava ali no auge de multimídia, placa fax modem, que a grande maioria do pessoal hoje, né? O que é uma placa fax modem? Você não sabe uma placa fax modem? Não, o que é uma placa Nem modem? internet de escada, acho que ele não sabe. Não, sei sim. Então, a internet de escada, a placa de fax modem é a placa que ficava dentro do computador para você colocar o cabo do telefone e ela discava para o provedor de internet na época. Ah, tá. Que na época, complexo, vai. que na época tinha o IG, né? E tinha o Eu não lembro IG, aí. o UOL, Best. Nossa, eu a nem gente vou comprava lembrar. CD disso, não é? Só lembro do IG. O IG aí do cachorrinho, né? Só lembro dele. Do cachorrinho. Então, assim, você tinha o começo dos provedores da internet, que era mais antigo, vai lembrar da BBS Mandic, né? Que é bem mais antigo que essa época. Mas, enfim. Então, a Itautec lançou o Infoway, e esse Infoway, ele tinha o kit multimídia incluso, tinha a placa de fax modem. Então, uma das linhas de venda desses computadores na época era vender os computadores nas agências para os correntistas. Então, eu fui em muita casa de cliente instalar esse computador e instalar o software que na época chamava Itaú Bankline, versão 1.0, a tela era até em DOS, não era nem aplicação Windows, para que os correntistas conseguissem ali, através do fax modem, tirar o extrato do banco e imprimir na impressora e guardar. Então foi uma inovação na época que mudou muito o mercado, né? Coisa que é inimaginável, né? Para quem vive hoje, imaginar uma época que você, para saber o quanto você tinha no banco, você tinha que ir ou na agência ou num caixa. E pagava por isso, não pagava? Pagava por pagava isso. 7, né? sei lá quanto. Então, você ali conseguiu ter o acesso da sua casa, né? Então, voltando aos termos que eu falo de nunca nega a tecnologia, então eu vivi isso. A tecnologia da internet veio. Normalmente a gente fala de ferramenta de busca e tal, mas nós começamos a ter acesso a serviços dentro da nossa casa que antes não existia. Talvez para quem é da geração mais nova, foi, nossa, eu tenho o iFood e consigo pedir comida na minha casa, né? Então, para quem viu o nascimento do iFood ou do Uber, não, eu consigo pedir um carro na minha casa pelo celular, o efeito, o impacto na época foi o mesmo. Nossa, eu consigo tirar o extrato da minha conta do banco em casa através do meu computador, né? E fui vivendo tudo isso, né? Vi ao longo do tempo aí os crashes que teve de história de bolha de internet, porque nessa época acreditava-se mais ou menos o que está passando com a IA hoje, no meu ponto de vista, né? Muitas vezes olhar para o futuro é você refletir o passado. Então, nessa época do estouro da bolha de internet, em 95 começou no mundo inteiro todos os fundos de investimento, todas as empresas acreditar que tudo ia ser feito pela internet. Eu vou comprar roupa pela internet, eu vou fazer isso pela internet. E o nível de empolgação foi de um certo ponto, até que, eu não lembro bem o ano, né? Todo mundo começou a perceber, cara, o resultado prometido não vai ser entregue. Aí teve o estouro da bolha da internet, um monte de empresa que ia fazer tudo por internet começou a quebrar, começou a falir, né? Isso teve um efeito mundial na época. Então, só que a internet ela não deixou de existir, né? Os serviços delas continuaram sendo viabilizados, né? Eu tenho até uma história engraçada que, assim, meus amigos nessa época estava todo mundo afoito, não, mais ou menos o que existe hoje, não, vamos fazer um negócio IA, né? Nessa época estava todo mundo afoito querendo montar alguma coisa na internet. E eu e alguns amigos de faculdade, a gente quis montar um site para vender carro.
E aí um tinha câmera digital, que era por disquete, né? A maioria das pessoas também, quem é mais novo vai saber que é disquete. Então você tirava a foto, gravava a foto no disquete, era uma câmera desse tamanho. E a gente discutindo nos intervalos da aula, não, vamos começar por São Bernardo, tal, depois vai São Caetano, Santo André. Então assim, tava todo mundo empolgado, cara, deu 30 dias lançar o Web Motors. Nossa. Aí tava todo mundo, você viu, acabou de lançar um negócio aqui e tal. Então ali foi a primeira vez que, né, puxando um pouco para ver do empreendedorismo, cara, você tem uma ideia, comece. Porque se, né, o que a gente tava falando antes de conversar aqui, né, o feito é melhor do que perfeito. Uhum. Porque a gente sentiu, é óbvio que a gente não tinha estrutura, a gente não tinha dinheiro de forma alguma para bater de frente com o Web Motors, não tinha isso. Mas ali a gente percebeu que quem está mais antenado, quem está mais capitalizado, consegue lançar primeiro, né? E dominar mais o mercado. É mais ou menos hoje que a gente vê com a IA com o ChatGPT. Ele foi o primeiro, não foi o primeiro a criar, mas foi o primeiro a colocar no mercado uma versão comercial que a grande maioria dos leigos conseguem entender, né? E agora todas as outras empresas estão correndo atrás, né? Então, e são várias, né? A gente tem IA de tudo, IA que faz o que o ChatGPT às vezes faz de uma maneira melhor que o chat, mas o chat está na frente, por ter aparecido com um marketing muito mais... Porque ele gravou primeiro na cabeça da grande maioria das pessoas, né? Liberando isso gratuitamente também, né? Uma vez que ele libera gratuitamente, você já tem essa experiência, captou esse cliente, digamos assim. Né? Ele fica ali preso no chat, difícil ali para outro. O Web Motors, ele decolou, voou sozinho praticamente durante muito tempo, né? Voltado para veículo, que ele foi sozinho durante muito tempo. Hoje ainda tem mais outros, acho que eles são o maior ainda, mas tem outros, mas durante um grande período eles foram sozinhos. Então, mas até hoje é referência, né? É referência, né? Assim, exatamente. Se eu for buscar um carro hoje, primeiro que vai, confiabilidade, eu vou no Web Motors. Sabe? Porque outros aplicativos a gente fala assim, puta, aqui só vai aparecer rolo. Aqui só vai aparecer dor de cabeça. Vem a pergunta, será que é confiável, né? Então o Web Motors com certeza gera mais segurança para o consumidor, com certeza. E aí você vê, né, esse modelo de quem lança primeiro se consolida, ele se repete, né, tentando fazer um resumo bem rápido. Então, o Facebook, quando começou, não sei se vocês pegaram essa época, você só entrava no Facebook se alguém te mandasse um convite. Né? O WhatsApp, se eu não me engano, quando ele começou, ele também teve alguma coisa de montar um convite. Tem um outro aplicativo de conversa que teve em alta uns anos atrás. Messenger, não. Não, um de conversa de... Eu esqueci qual que é o nome, cara. Que ele também, você só entrava... Se alguém desse convidado. Se alguém te desse o convite. Então, assim, normalmente a empresa que começa, ela vai usufruir dessa vantagem competitiva ao longo da história dela. Então, por exemplo, voltando lá na minha época de engenheiro, então aquela briga que eu presenciei na minha frente ali, quem é que vai ser o primeiro a lançar o primeiro motor Total Flex do Brasil? Então, lançou primeiro e hoje é referência, né? Exatamente. Né? Todo mundo... Valeu o investimento. Valeu o investimento, isso foi em março de 2003, então estamos em 2025. Então, a minha opinião é mais ou menos assim, a força de uma marca você consegue medir pela opinião do leigo. Então, a pessoa que não é técnica tal, você fala aí um carro com motor Total Flex. A pessoa já vai, carro tal, né? Onde eu vendo meu carro? No Web Motors. E por aí vai. Vou pedir uma comida. Vou pedir no iFood. Vou fazer aula de música. E o Can Play? É a primeira que a pessoa pensa na hora, assim. I